Fala galera, beleza? Você que nos acompanha já viu aqui dois exemplos de ligação em paralelo e ligação em série. Ah, mas eu perdi esses vídeos, eu não assisti, eu quero ver como que funciona. Vai lá na descrição depois que vai estar o link para vocês poderem assistir esses dois formatos de ligação. Mas hoje nós vamos falar de uma associação que envolve os dois tipos de ligação, tanto série como em paralelo. É a ligação série-paralelo. Então vem comigo pro vídeo e confira como que funciona essa ligação. Bom galera, eu estou aqui com 4 alto-falantes MH380 para dar um exemplo aí de ligação série-paralelo ou uma associação mista, já que no mesmo sistema aqui de ligação a gente vai fazer uma ligação em série, né? E também depois fechar a ligação em paralelo. É bem fácil, se você não viu como que é exatamente que faz uma ligação em série ou como que funciona a ligação em paralelo, vai depois aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar os links para vocês, tá? Dos outros vídeos que a gente já colocou aqui no canal. É bem fácil. Então aqui eu tenho 2 alto-falantes, aqui mais 2. Então aqui eu vou fazer uma série, aqui outra série e depois eu vou fazer a ligação em paralelo. Como que eu faço a série? Vou pegar o borne negativo desse alto-falante, usando um fio, ó, que deu comprimento. Aqui eu peguei na cor azul para poder diferenciar um pouquinho. E vou ligar ele aqui no borne positivo desse outro alto-falante. Pronto, aqui já estamos com uma série. Quando eu faço a associação em série, a impedância do alto-falante soma. Então aqui eu tenho 8 ohms, aqui também 8. Então a impedância sobe para 16 ohms. 8 mais 8 igual a 16. Se fossem alto-falantes de 2 ohms, 2 mais 2 seria 4 ohms aí na ligação em série. Se fosse 4 ohms, 4 mais 4 seria 8 ohms na ligação em série. Vou fazer a mesma coisa aqui com esses 2 alto-falantes. Quando eu faço isso, é basicamente como se eu estivesse transformando 2 alto-falantes em apenas um. Então antes eu tinha 2 alto-falantes de 8 ohms, agora é como se eu tivesse um de 16 nesse conjunto e um de 16 aqui nesse conjunto. Eu posso considerar como se fosse apenas um. Mesma coisa vale para as outras impedâncias, como eu falei. Se for de 2 ohms, aqui eu teria um conjunto que estaria resultando em 4 ohms. Aqui também, se fosse de 4 ohms aqui, cada alto-falante, aqui estaria resultando em 8 e aqui em 8. Agora vamos para a ligação em paralelo. Vou pegar aqui um fio vermelho, né, para a gente usar como positivo. Vou ligar aqui nesse positivo que sobrou do alto-falante aqui da ponta. Pronto, já tem um positivo aqui. Esse outro cara aqui também sobrou o positivo. Vou ligar aqui também um fio vermelho. Pronto, estou aqui com mais um fio vermelho. Então tenho nessa ponta os 2 positivos. Aqui sobraram os 2 negativos. Então vou ligar aqui o fio negativo nesse alto-falante e também o negativo desse alto-falante. Agora eu vou fazer o seguinte, na ligação em paralelo eu vou unir os 2 positivos e os 2 negativos. Então vou começar aqui pelo negativo, unir os 2, pronto. E vou unir aqui também os 2 positivos, pronto. É isso aqui que eu vou estar ligando no meu amplificador. E qual que é a resultante dessa ligação? Eu não tinha aqui 16 ohms e aqui também 16. Quando eu faço essa ligação em paralelo desses 2 conjuntos, a impedância cai. Então eu vou pegar 16, que é a impedância resultante da série aqui, e vou dividir pelos 2 conjuntos. Então, é como se eu tivesse 2 alto-falantes. Então 16 dividido por 2 igual a 8. Aqui eu tenho 8 ohms de impedância resultante. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, porque eu peguei alto-falante de 8 ohms, justamente aqui o MH380, para facilitar a ligação, já que ele tem bornes de engate rápido, tá? Mas aí você pode fazer com alto-falante de 2 ohms, de 4 ohms. Lembrando que sempre que você junta alto-falantes em paralelo, a impedância cai. Você pega a impedância de um alto-falante ou de um conjunto, como a gente fez aqui da série, e divide pela quantidade de alto-falantes ou de conjuntos que estão associados em série. E aí você chega na impedância resultante. Ah, pessoal, e lembrando, tá? Sempre que você for fazer qualquer associação, seja série, seja em paralelo ou em série paralela, você vai ligar os alto-falantes sempre em um amplificador que tem apenas um canal nesse tipo de ligação. Então, todos os alto-falantes têm que ser exatamente iguais, como eu peguei aqui, ó. Todos idênticos, mesma marca, mesmo modelo, a mesma potência RMS e a mesma impedância. Não tem como fazer isso usando alto-falantes diferentes, de potência diferente, impedância diferente, isso não dá certo, tá? Bom pessoal, o que vocês acharam dessa dica? Espero que ela seja útil para você que precisa fazer um casamento de impedância, ligar os seus alto-falantes de uma forma um pouco diferente. E é claro, se você tiver qualquer dúvida quanto a isso, deixa aqui nos comentários, se tiver sugestões também, ela é muito importante para melhorar o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima!